você vai poder saber se você tem a salvação, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo em sua vida, se ele está atuando na sua vida, porque aqui eu vou citar características e evidências do que ele faz. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Cel. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre as 3 principais obras do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Qual é o objetivo dele? Nesse vídeo eu quero falar sobre isso com você. Mas antes disso, se você não é inscrito, não se esquece, já se inscreve nesse canal, clica no botão vermelho aí embaixo, deixa um comentário a respeito do vídeo, compartilha com alguém esse vídeo se você achar interessante, porque esse vídeo está muito bom e vai trazer muito conhecimento a respeito da palavra de Deus para a sua vida. Já abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8, que está escrito o seguinte: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Então, só para contextualizar você a respeito dessa passagem, Jesus aqui ele vai ascender aos céus. Ele está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E ele iria ascender aos céus, porque ele iria fazer o sacrifício, iria morrer, ao terceiro dia iria ressuscitar, posteriormente iria ascender aos céus. E Jesus aqui ele fala aos seus discípulos que ele enviaria um outro Consolador, um outro que ficaria na terra, ou seja, ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Se você não sabe, o Espírito Santo ele é Deus. Dentro da teologia cristã nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Então nós temos a Trindade ali. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que portanto também é Deus. E Jesus disse que o enviaria quando ele ascendesse aos céus. Jesus aqui nesse versículo ele vai listar as 3 principais obras do Espírito Santo na vida das pessoas. Essas obras que Jesus cita aqui se refere àquilo que ele faz na vida das pessoas. Então, através dessa explicação que eu vou dar para você, você vai poder saber se você tem a salvação, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo em sua vida, se ele está atuando na sua vida, porque aqui eu vou citar características e evidências do que ele faz. Primeiramente, Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo, primeiramente, do pecado. O que isso quer dizer? Esse convencimento de pecado que Jesus está falando aqui é a principal e a primeira obra que o Espírito Santo gera na vida de qualquer pessoa. Então, quando alguém tem o Espírito Santo, ou quando ele é ministrado sobre alguém, ele vai convencer essa pessoa de pecado. Em que sentido? Eu vou a um outro texto para que isso que Jesus disse aqui a respeito do Espírito possa fazer sentido dentro desse versículo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, um texto bem conhecido, Paulo escreve o seguinte: Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que todas as pessoas, em todas as eras, desde aquelas que um dia existiram na terra e aquelas que ainda virão a existir, são pecadoras. Então todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E quando o apóstolo Paulo ele fala que todos pecaram, nós temos em vista aqui 2 coisas. Primeiro, todos pecaram porque todos são descendência de Adão. Eu e você que está me assistindo, você é descendência de Adão, certo? Adão foi o primeiro homem que foi criado, foi dado a ele autoridade, poder sobre a terra, certo? Foi colocado sobre ele toda a responsabilidade da humanidade, dos animais e tudo aquilo que Deus tinha criado, deu a ele autoridade. Quando Adão peca no jardim do Éden, ele transfere essa autoridade para o diabo, perde essa autoridade, certo? E ele se torna um homem pecador, certo? E Deus o expulsa do jardim. Posteriormente, Adão ele vai gerar filhos e toda a sua descendência viria com esse pecado original. Mas Adão, quando ele peca, como ele era a cabeça federativa, vamos dizer assim, a cabeça federativa dos homens, da humanidade, ele era o representante. Quando ele cai, quando ele peca, toda a raça humana peca junto com ele. Independente se nasceram ou se não nasceram, pecaram. Por isso que Paulo fala, todos pecaram, porque todos descendem de Adão. Então, como Adão era o representante e ele caiu em pecado, todo mundo caiu junto com ele. Mas uma segunda aplicação e um segundo entendimento dentro desse texto, Romanos 3:23, que Paulo está falando, todos pecaram no sentido de que todos pecaram pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias mãos. Então todos nós, seres humanos,
já cometemos algum tipo de pecado diante de Deus pelas nossas próprias atitudes, seja uma mentira, seja uma cobiça, seja uma ira, seja uma inveja, seja fornicação, seja imoralidade sexual, seja um palavrão. Então, todos nós cometemos pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias mãos, pecado diante de Deus. Então, nesse sentido, nós também somos pecadores. Então, só recapitulando, quando Paulo fala todos pecaram, primeiro, todos pecaram porque descendem de Adão. Adão era o representante da humanidade, ele pecou, todos pecaram com ele. Segundo, todos pecaram porque todos praticaram pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias atitudes, pecado. Erraram, transgrediram a lei de Deus, quebraram os mandamentos de Deus, então são pecadores, por esses dois motivos. Agora, voltando à obra do Espírito, ele é incumbido de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque no mundo em que a gente vive, nós convivemos com pessoas que se acham boas. Porque os seres humanos, eles acham que eles não são pecadores. Quer ver? Converse com qualquer pessoa que você pode encontrar na rua que não seja cristã. Ela se acha boa, ela acha que ela merece o céu, ela acha que ela é boazinha, que ela não faz mal a ninguém porque ela trabalha, ela conquista as suas coisas honestamente. Na visão dela, uma pessoa má é uma pessoa que rouba, é uma pessoa que estupra, é uma pessoa que é pedófilo, é uma pessoa que assassina. Então, na visão dela, esses tipos de pessoas são mais, mas ela não, ela é boa. Só que a Bíblia diz que todos pecaram. Agora, qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer os homens do pecado. Então, o Espírito Santo na vida dessa pessoa, ele vai começar a mostrar os pecados dessa pessoa para ela. Ela vai tomar consciência dos seus pecados. Ela vai tomar consciência dos seus erros. Ela vai começar a enxergar os pecados do seu coração. Ela vai começar a enxergar a sua cobiça, a sua ira, a sua inveja. Seja qual for a área em que ela tenha pecado ou que ela tenha queda com relação ao pecado, o Espírito vai mostrar. Então, quando Jesus fala que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, seria nesse sentido. E uma evidência forte de que uma pessoa nasceu de novo, de que uma pessoa tem o Espírito Santo, é que ela está em constante convencimento do pecado. Ela não consegue sentir paz com os seus pecados. Ela não consegue se sentir bem quando ela peca. O pecado na vida dela é uma coisa ruim para ela. Ela não se sente bem, ela não consegue sentir paz, ela não consegue conviver mais com aquilo. Quando ela peca, ela se entristece. Quando ela peca, ela corre e se arrepende. Quando ela peca, ela faz de tudo para ir a Deus e confessar esse pecado. Então, o Espírito Santo é quem está gerando isso dentro da pessoa. Então, quando Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, é nesse sentido. E ao passo que o cristão convive ou vive dentro do Evangelho, esse convencimento vai aumentando. Então ele vai se tornando mais sensível aos seus pecados. Então ele vai se tornando sensível a uma mentira, ele vai se tornando sensível a um pensamento. Ele se torna sensível a um desejo errado, equivocado. Ele se torna sensível a uma discussão, por exemplo, que a pessoa teve ou falou uma palavra que feriu. Ela vai começar a ser sensível a esses pecados, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na igreja, seja no trânsito. Então, quando a pessoa erra, ela sente tristeza em seguida. Ela não consegue ter paz, porque é o Espírito quem está gerando isso dentro dela. Então, esse é um trabalho do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa se arrepende, confessa o seu pecado, chora diante de Deus, tenta abandonar os seus pecados, é o Espírito que está fazendo. É o Espírito quem está trabalhando, quem está gerando isso dentro do coração da pessoa. Então essa é uma forte evidência de salvação. Porque o homem, por si só, ele não tem capacidade nem poder para se arrepender dos seus pecados. Ele não tem capacidade de reconhecer os seus erros, de enxergar os seus pecados. Porque como diz lá em Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não cheguem ao conhecimento do Evangelho. Eles não conseguem ver, os olhos deles estão encobertos, eles não conseguem enxergar. Então, aos olhos deles, eles são pessoas boas. Mas o Espírito Santo, quando entra nessa pessoa, quando ele passa a habitar dentro dessa pessoa, ele começa a gerar essa sensação, convencimento de pecado. A pessoa começa a enxergar. Então ela começa a ver erro em várias partes da vida dela. Vê erro no casamento, vê erro nas atitudes dela, como que ela fala, como que ela se porta, como que ela pensa, como ela lidar com os seus negócios, como ela lidar com as suas amizades. Então ela começa a enxergar as falhas que ela comete. É o Espírito Santo quem faz. Então é nesse sentido, quando Jesus diz, quando ele vier, ele convenceria o homem ou o mundo do pecado. É nesse sentido, o Espírito Santo convencendo, o Espírito Santo abrindo os olhos, o Espírito Santo falando e mostrando
tanto no coração dessa pessoa, quanto na mente, quanto exteriormente, os seus pecados. Ele começa a enxergar. É isso. Então, convencimento de pecado que o Espírito Santo faz, a primeira obra dele é convencer. E ao passo que essa pessoa é convencida do pecado pelo Espírito, ela passa a abandonar esses pecados. Ela passa a rejeitá-los. Ela começa a obter vitória sobre esses pecados. Ela começa a ter êxito em largar esses pecados, em abandonar esses pecados. Por isso que é impossível uma pessoa que se diz crente, uma pessoa que diz que nasceu de novo, que passou pelo processo do novo nascimento, permanecer nos seus pecados. É impossível, porque se ela nasceu de novo, ela recebeu o Espírito. Se ela recebeu o Espírito vai gerar isso nela. Convencimento de pecado, vai convencer, vai abrir os olhos dela, ela vai ficar mais sensível, ela vai conseguir enxergar com mais clareza os seus pecados e as suas falhas. Por isso que quanto mais um crente cresce e envelhece, por dizer assim, que um cristão que tem mais idade dentro do evangelho, que já está mais tempo, ele é mais sensível aos seus pecados, ele é mais, como eu posso dizer, lúcido quanto aos seus erros. Ele não está mais cego para os seus pecados, mas ele os enxerga, os confessa e luta para abandoná-lo. Amém? No próximo vídeo eu vou falar sobre a segunda obra do Espírito Santo. Eu pensei que daria nesse vídeo, mas não vai dar. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre a segunda obra do Espírito, nesse versículo do Evangelho de João, capítulo 16. Amém? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.